Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Hoje vamos começar um conteúdo, não é revisão, tá? É um conteúdo que fala sobre fração, decimal e porcentagem. São números escritos na forma fracionária, na forma de número decimal, né? E o decimal tem 2, vamos ver agora, e porcentagem, tá? Tudo está interligado, todos esses números eles são interligados de alguma maneira e eu vou mostrar aqui para vocês como eles são interligados. Outra coisa importante que vocês têm que saber, esses números eles tratam-se do conjunto dos números racionais, que é simbolizado pela letra Q. Quais são os números que estão no conjunto de números racionais? Que já vimos, né? Os naturais, que são os positivos, e o zero. Os números inteiros, que são os positivos e os negativos, e o zero também. E agora os racionais engloba todos esses que eu falei, mas alguns outros números, que são eles, né? Escritos na forma de fração, sempre lembrando que a fração ela vai vir escrita assim, né? Um número dividido pelo outro. O número de cima é o chamado de numerador e o de baixo é denominador. Para ser uma fração, sempre o denominador não pode ser zero, ele pode ser qualquer valor, menos o zero, ok? E forma decimal, qual que é a forma decimal que temos? A decimal exata e a decimal periódica, né? O que é isso? A decimal exata é quando você pega uma fração e divide, ou qualquer outro número que apareça assim, por exemplo, 1,5. Decimal exato, porque ele tem um final, o último número é o 5, pronto. Agora, uma dízima periódica é aquele número que é infinito e ele fica se repetindo toda a vida. Por exemplo, aqui, 1,333. E aí eu coloco uma reticências. Quando ele tem essa reticência, significa que ele é infinito. E quem que é o período dele? É o 3, porque o 3 vai se repetindo toda a vida, tá bom? E isso se trata de um número que se chama dízima periódica, ok? Então vamos lá para alguns exemplos. Primeiro exemplo, escreva os números na forma fracionária. Então eu tenho aqui, ó, 0,7 eu vou escrever na forma de fração. Quando você tem um número desse aqui, para escrever na forma de fração é muito simples. O que você vai fazer? Você vai repetir ele. Repetir. O que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, ó, quantas casas decimais eu tenho. O que são casas decimais? Números depois da vírgula. Números depois da vírgula eu tenho uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse número, vou colocar o numerador, o número 1 aqui, né? O numerador é 0,7 e o denominador eu vou colocar o 1. Sempre eu vou colocar 1. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou contar essas casas decimais aqui, ó. Tem uma, então eu vou colocar um 0. Pronto. Só isso que eu vou fazer. 0,7 dividido por 10. Então, como esse 0 está à esquerda, não tem necessidade de deixar ele aqui. Então, é 7 décimos. 7 dividido por 10. Simples, né? Agora vamos para o próximo. Aqui eu tenho um 3 e 1. Eu escrevo eles sem a vírgula. E aí, no final, aqui embaixo, na divisão, eu vou colocar o 1 e vou contar quantas casas decimais. 1, 2. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho duas casas, 1, 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. Pronto. Pode ser escrito assim ou pode ser escrito também assim, ó. Como 3 aqui é um número inteiro, então é 3. E aí você coloca uma fração. Essa fração vai ser os dois números decimais, que é 31, dividido pelo 100. O mesmo 100 que está aqui. Também é válido, ok? Vamos para o próximo. 5,121. Então, 121. Então, eu vou colocar 5, 121, sem a vírgula, não colocar a vírgula agora. Vou colocar esse valor dividindo, que eu vou colocar ele em forma fracionária. Vou dividir por quem? Vou colocar o 1, acrescentar o 1 aqui. E vou colocar quantos zeros? 1, 2, 3. Porque eu tenho 3 números. 1, 2, 3. Pronto, acabou. Também posso escrever de outra maneira, igual eu fiz aqui. Porque o 5 é um número inteiro. Esse número que está antes da vírgula, ele é sempre um número inteiro. Então, eu posso escrever ele como inteiro e o restante eu coloco como forma fracionária. Como vai ficar essa fração aqui? 121 dividido por 1000. Também dá certo.
ok? Vamos para a próxima. Letra D. Aqui eu já tenho 60%. Eu tenho porcentagem. Porcentagem é a coisa mais fácil. Você não vai contar vírgula nem nada. Você só vai sempre dividir por zero. E esse símbolo da porcentagem, ele some. Por quê? A porcentagem, a palavrinha porcentagem, por 100, quer dizer que é um número que vai ser sempre dividido por 100. A palavrinha por quer dizer divisão na matemática. Então, dividido por 100. Então, aqui, ó, 60 por 100, dividido por 100. Acabou, só isso. Quando você tem a porcentagem é muito fácil. 153%, então é 153 dividido por 100. Olha lá, ó. 5%, então é 5 dividido por 100. Ok? Certinho, facinho, tranquilo. Agora vamos para o próximo, exemplo 2. Converta as frações para a forma decimal e classifique. Essa classificação vai ser essa daqui, ó. Ou ele é um número decimal exato, ou ele é uma dízima periódica, ok? Vamos lá, primeiro 5 dividido por 2. Então você vai pegar o 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, não divide, divide, né, na verdade. Divide por 2. Então vai ser o 2 vezes 2 dá 4. É o número que mais se aproxima do 5, né? Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. Então, o 4, o 5 menos o 4, sobrou 1. O 1 não divide por 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar um zero e uma vírgula no quociente. E aí, imagina, que número multiplicado por 2 dá 10? 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, esse valor dessa divisão aqui, ó, 5 dividido por 2 é 2,5. E esse número, vou classificar ele como decimal exato. Ok. Próximo. 1 dividido por 6, 1/6, né? Então, 1 dividido para 6, não dá para dividir, né? Porque o 1 é menor. O que eu vou fazer aqui? Vou acrescentar um zero no quociente e uma vírgula, tá? E aí eu acrescento um zero aqui. E aí pensa, que número multiplicado por 6 dá 10? Eu sei que 1 vezes 6 dá 6. É o que chega mais próximo. Então 4, já dei a resposta. 10 de menos 6 sobra 4, tá? O 4 não divide, acrescento o quê? Um zero. Como aqui eu já acrescentei a vírgula, eu não faço nada, tá? Pensem no número multiplicado por 6 que dá próximo de 40, né? Então, temos aí o 6 vezes 6, que dá 36. E aí, aqui vai sobrar 4, do mesmo jeito. Acrescenta outro zero, porque não finalizei a conta. Acrescentei outro zero, aqui eu não faço nada. E eu vou ver que eu vou dividir pelo mesmo valor que eu dividi aqui, ó. Então, vou dividir por 6 de novo. Então, vai dar 36. Que aí sobra 4 de novo, 40 menos 36 sobrou 4, acrescenta outro zero e acrescento mais um 6 aqui. Então, vai dar 36, 6 vezes 6 dá 36, 40 menos 36 sobrou 4. Tá vendo que apareceu 4 de novo, eu vou ter que acrescentar um zero. E aí não vai continuar toda a vida, 40 vai ficar o resto de 4 e aí vai ter que transformar em 40 e eu vou ter que dividir e esse aqui não tem fim, tá? Então, o que eu faço? Eu fiz 3 vezes, o número repetiu 3 vezes, você vai colocar os pontos de reticências. Por quê? 1 dividido por 6, o resultado é 0,1666. E aí eu coloco reticências, porque isso aqui não vai ter fim. Vai continuar a vida toda aqui, tá? É um número grande, um número infinito. E ele tem um número que se repete nessa infinitidade dele, nesse infinito dele, né? Esse número se repete, que é o 6. Então, vai se tratar de uma dízima periódica. Isso. Dízima periódica e o outro foi decimal exato. Já classifiquei, dividi, né? Agora vamos para o próximo. Exemplo 3, escreva os números na forma decimal. Tá vendo aqui que eu tenho uma porcentagem? Como é que eu vou reescrever ele na forma decimal? Primeiro, vou ter que passar para a forma fracionária, porque
da porcentagem eu tenho que passar para a forma fracionária e depois para a forma decimal, tá? Então vamos lá, 45 eu sei, 45% é 45 por 100, beleza. Agora eu vou passar para decimal, que é aquele número com vírgula, coisa simples. Pega o 45, repete ele, tá vendo que ele não tem vírgula? Então quer dizer que a vírgula está lá no final. Você vai observar aqui que você tem um 100, então você tem aqui 2 zeros. Você vai pegar essa vírgula e vai mover 2 casas para a esquerda, para o meio do número, do final para o início. Ó, 1, 2. Movi 2, então essa vírgula sai daqui e ela vem para cá. Como aqui nem o número começa por vírgula, o que eu faço aqui? Eu acrescento um zero. 0,45. Pronto, é o resultado. Fácil, né? Vamos para o próximo. D. 3%, então é 3 por 100 dividido por 100. Eu vou fazer o mesmo esquema. A vírgula minha está lá no final do 3. E aqui eu tenho 2 casas, então vou mover 2 casas. 1, 2. Como eu estou movendo para cá, eu tenho que acrescentar um zero, tá? E aí, nenhum número começa por vírgula. O que eu faço? Acrescento outro zero. Então, do 3 para cá, movi uma casa. Do 3 para cá, como não tem nada, eu tenho que acrescentar um zero. Movi mais uma casa. E aí, coloco o zero no início. Pronto. 150%, né? Então, vai ser 150 por 100. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar aqui, ó, eu posso até simplificar também, ó. Esse zero corta com esse zero. Então, eu vou pegar o 15, vou repetir, vou colocar a vírgula lá no final e vou contar quantos zeros eu tenho. Eu tenho um zero. Então, eu vou pegar esse zero e vou mover para cá. E aí, ó, finalizei minha conta. Então, o 1,5 ou 1,50 é a mesma coisa, ok? Vamos para o próximo. 9 dividido por 2. No caso, eu tenho que dividir. Na forma fracionária, na porcentagem passa para a forma fracionária. E da fracionária para decimal eu tenho que dividir. Então, vou dividir esses valores aqui. Vamos ver se vai ter espaço. 9 dividido por 2, né? 2 vezes 4 dá 8, 9 menos 8 sobra 1, acrescento 0 e uma vírgula, e o número 5 vezes 2 dá 10, então aqui deu 0. Então o resultado dessa conta é 4,5, já achei em forma decimal, tá? Agora o próximo número é 7 dividido para 4, então ó, o número 4 vezes 1 dá 4, 7 menos 4 sobra 3, e agora, né? O 3 não divide, né? Mas eu tenho que acrescentar um zero e uma vírgula, e agora divide. E eu sei que o 4 vezes 7 dá 28. Opa. Quatro vezes 7, 28. Sobra 2. Eu tenho que acrescentar outro zero, porque o 2 é menor do que o 4, não divide. E aí eu sei que se eu multiplicar o 4 vezes o 5, vai dar 20. Então 20 menos 20 deu zero. Então esse resultado de 7 dividido por 4, 7 quartos, é 1,75. E agora, para finalizar, eu tenho 3 dividido por 5. Eu vou apagar isso aqui, para mim fazer ele. 3 dividido para 5, não divide, 0 e vírgula, aqui um 0 e vírgula. Aí agora o número 5 multiplicado por 6 dá 30, 30 menos 30 deu 0. Então a divisão aqui vai dar 0,6. 3 quintos é igual a 0,6. Finalizei, agora eu vou finalizar o último, quarto exemplo. Escreva os números na forma de porcentagem. A forma de porcentagem, eu tenho que pegar a fração e dividir ela para me transformar na forma de porcentagem, que é bem simples. Eu divido ela, quando ela tiver decimal igual essa aqui, é só multiplicar por 100. E aí por 100 é a coisa mais fácil que eu vou ensinar para vocês, que é o contrário dessa daqui, bem tranquila. Então 4 dividido por 100, vou usar um espaço aqui,
4 dividido por 100 não, por 10, perdão, tá? 4 dividido por 10, não divide, 0, e um 0 aqui. 4 vezes 10 dá 40, então 40 menos 40 deu 0. Então aqui, em forma decimal, vai dar 0,4. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar por 100. Vou pegar esse valor e multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, tá vendo essa vírgula aqui? Ela vai caminhar para o outro lado. Então, quando eu multiplico, eu vou caminhar com ela para a direita. E nesse caso aqui, ó, quando eu dividir, vou caminhar com ela para a esquerda. Então, aqui agora eu vou caminhar para a direita. Então, vou escrever esse número, ó, 0, 4. A vírgula está aqui. Vou mover quantas casas? 1, 2. É por 100, né? Então, vou mover uma para cá, vem para cá. Movi uma. Só que agora eu vou ter que mover mais uma. Então, eu acrescento um 0 aqui e vou mover ela para cá. 0, 4, 0, vírgula. Então, esse 0 à esquerda para mim não tem necessidade. O 0 à esquerda para mim não é nada. Sobrou para mim o quê? 40. 40 e uma vírgula. Essa vírgula, como não tem nenhum número depois dela, eu posso tirar ela. Então, 40. É a mesma coisa do que 40. Vou reescrever aqui melhor. Aqui. Aí, 0,4 vezes 100 dá 40, tá bom? Agora vamos para o próximo. Letra B, 2,5. 2 dividido para 5. 2 dividido para 5 não divide, acrescenta um 0, 0 e uma vírgula. E o 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20, 0. Então aqui dá a mesma coisa, 0,4. O que eu vou fazer? Multiplico por 100, que eu já sei que eu vi ali que dá 40, tá? Por último, né, letra C, 100 dividido por 200. 100 dividido por 200, não posso dividir. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que acrescentar mais um 0 e um 0 e uma vírgula aqui. E o 200 vezes 5, né? Ou se não, para ficar mais fácil para vocês, tá vendo que eu tenho 2 zeros de cá, desse valor, tem 2 zeros, e aqui eu também tenho 2 zeros, então posso cortar eles. 2 vezes 5 dá 10, olha lá, ó. E aí, deu 0. Então, o resultado é 0,5. 0,5. Beleza. 100 dividido por 200 deu 0,5. 0,5 vezes 100. Você pega lá o 0,5. Moveu uma casa. Moveu mais uma casa. Que é 2 casas, né? Que eu estou multiplicando por 100. E aí, o que aconteceu? Essa vírgula vem para cá. O que eu posso fazer? 0, aqui eu já não tenho vírgula mais, o 0 à esquerda para mim não tem valor, ficou 50 e um vírgula. Como eu não tenho nenhum número depois, 50, tá bom? Simples, tranquilo. Por fim, letra D, E e F, só que elas já estão em decimal. Para mim transformar ela em porcentagem, e eu estou esquecendo de colocar o símbolo da porcentagem aqui, para mim transformar em porcentagem é a coisa mais fácil, só multiplicar por 100. Aqui eu multiplico por 100, então vai dar 73 e um 0 aqui, né? A vírgula está aqui. Quando eu multiplico por 100, são duas casas que eu vou mover. Então, movi aqui e movi aqui. A vírgula passa para cá. 0 à esquerda não tem valor. O que eu vou fazer aqui, ó? 73 e um vírgula. Então, eu tiro essa vírgula que não tem nada, 73%, tá? 0,4. Multiplico por 100, que eu já fiz aqui, né? Então, vou até colocar outro valor aqui, ó, para vocês não... para ficar melhor para vocês. Vou colocar um 6, por exemplo, né? Multiplicado por 100, o que você vai fazer? 0,6. Vou mover 2 casas, então vou mover uma e mover 2. Então, aqui não tem nada, acrescenta um 0 e a vírgula vem para cá. O que aconteceu? Esse 0 para mim à esquerda, do 6, não tem valor, então apago ele. E essa vírgula também não tem nenhum número, então não preciso deixar ela. Então, 60%, tá bom? E aqui, por fim, 0,07 multiplicado por 100 vai ser 0,07, né? Vou mover 2 casas, então vou mover para cá, depois vou mover para cá.
Então eu vou apagar essa vírgula aqui. Olha para você ver como ficou, 0,07. Esses dois zeros não tem valor para mim quando ele está à esquerda. Então ficou 7 e 1 vírgula. Essa vírgula eu apago ela e coloco o sinal de porcentagem. Então 0,07 vezes 100, 7%. 7%. E aí eu finalizo a minha aula. Quero agradecer a vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.